Nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj, uma leitura do Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulos 8 e 9, com tradução e comentário por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8, verso 37. Ó Brahmana erudito, meu desejo é ocupar uma posição mais elevada do que qualquer posição já atingida dentro dos três mundos por qualquer pessoa, mesmo por meus pais e avós. Por favor, fazei-me o obséquio de aconselhar-me sobre um caminho honesto a seguir, pelo qual eu possa alcançar a meta de minha vida. Significado: quando Dhruva Maharaj recusou-se a aceitar a instrução bramínica de Narada Muni, naturalmente a próxima pergunta seria que espécie de instrução ele desejava. Assim, antes mesmo que Narada Muni perguntasse, Dhruva Maharaj expressou seu desejo sincero. Seu pai, é claro, era o imperador de todo o mundo, e seu avô, o Senhor Brahma, o Criador do Universo. Dhruva Maharaj expressou seu desejo de possuir um reino melhor que os de seu pai e de seu avô. Ele francamente afirmou que queria um reino que não tivesse competidor dentro dos três mundos, a saber, os sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A personalidade mais elevada dentro deste universo é o Sr. Brahma, e Dhruva Maharaj queria uma posição superior, inclusive a dele. Ele queria tirar proveito da presença de Narada Muni, porque sabia muito bem que se Narada Muni, o maior devoto do Sr. Krishna, concordasse em abençoá-lo ou mostrar-lhe o caminho, então certamente ele seria capaz de ocupar uma posição mais elevada do que a de qualquer pessoa dentro dos três mundos. Assim, ele quis a ajuda de Narada-ji para alcançar esta posição. Dhruva Maharaj queria uma posição superior à de Brahma, uma proposta praticamente impossível, mas satisfazendo a suprema personalidade de Deus, um devoto pode obter até o impossível. Um ponto específico mencionado aqui é que Dhruva Maharaj queria ocupar uma posição elevada, não de qualquer maneira, mas por meios honestos. Isto indica que se Krishna lhe oferecesse semelhante posição, ele a aceitaria. Esta é a natureza do devoto. Pode ser que ele deseje ganho material, mas aceita-o somente se Krishna lhe oferecer. Dhruva Maharaj estava pesaroso de não poder aceitar a instrução de Narada Muni, portanto pediu-lhe que tivesse misericórdia dele e lhe mostrasse um caminho pelo qual ele pudesse satisfazer os desejos de sua mente. Verso 38. Meu querido Senhor, sois um digno filho do Senhor Brahma, e viajais, tocando vosso instrumento musical, a vina, para o bem-estar de todo o universo. Sois como o sol, que gira no universo para o benefício de todos os seres vivos. Significado: Dhruva Maharaj, embora fosse uma criança, expressou sua esperança de poder receber a bênção de um reinado que excedesse em opulência aos de seu pai e de seu avô. Ele também expressou sua alegria por ter encontrado uma pessoa tão elevada como Narada, cujo único interesse era iluminar o mundo, assim como o Sol, que gira por todo o universo, somente com o propósito de beneficiar os habitantes de todos os planetas. Narada Muni viaja por todo o universo com o único propósito de executar a melhor das atividades beneficentes para todo o universo, ensinando a todos a tornarem-se devotos da suprema personalidade de Deus. Assim, Dhruva Maharaj sentiu-se plenamente confiante de que Narada Muni poderia satisfazer seu desejo, muito embora o desejo fosse muito extraordinário. O exemplo do Sol é muito significativo. O Sol é tão bondoso
que distribui sua luz por toda parte sem fazer distinções. Dhruva Maharaj pediu a Narada Muni que tivesse misericórdia dele. Lembrou que Narada viaja por todo o universo com o simples propósito de fazer o bem a todas as almas condicionadas. Ele pediu a Narada Muni que mostrasse sua misericórdia, concedendo-lhe a realização de seu desejo em particular. Dhruva Maharaj estava firmemente determinado a satisfazer o seu desejo, e para este propósito é que deixou seu lar e o palácio. Verso 39. O sábio Maitreya continuou. A grande personalidade Narada Muni, ao ouvir as palavras de Dhruva Maharaj, ficou com muita compaixão dele, e a fim de demonstrar-lhe sua imotivada misericórdia, deu-lhe o seguinte bom conselho. Significado. Uma vez que o grande sábio Narada é o principal mestre espiritual, naturalmente sua única atividade é conceder o maior benefício a quem quer que ele encontre. Dhruva Maharaj, contudo, era um menino, e assim seu pedido era também o de uma brincadeira de criança. De qualquer modo, o grande sábio compadeceu-se dele e, para o seu bem-estar, falou os seguintes versos. Verso 40. O grande sábio Narada disse a Dhruva Maharaj: a instrução dada por tua mãe Suniti de seguires o caminho do serviço devocional à suprema personalidade de Deus é justamente adequada para ti. Portanto, deves absorver-te inteiramente no serviço devocional ao Senhor. Significado. O pedido de Dhruva Maharaj era de obter uma morada que fosse maior, inclusive que a do Senhor Brahma. Dentro deste universo, o Senhor Brahma é tido como a pessoa que está na posição mais elevada, pois é o principal de todos os semideuses. Mas Dhruva Maharaj queria um reino superior ao dele. Portanto, seu desejo não poderia ser satisfeito através da adoração a algum semideus. Como se descreve no Bhagavad Gita, as bênçãos oferecidas pelos semideuses são todas temporárias. Portanto, Narada Muni pediu a Dhruva Maharaj que seguisse o caminho recomendado por sua mãe, adoração a Krishna, Vasudeva. Quando Krishna oferece algo, isto sempre ultrapassa a expectativa do devoto. Tanto Suniti quanto Narada sabiam que a exigência de Dhruva Maharaj era impossível de ser satisfeita por algum semideus, e por isso ambos recomendaram a prática do processo de serviço devocional ao Sr. Krishna. Narada Muni é chamado aqui de Bhagavan, porque ele pode abençoar qualquer pessoa do mesmo modo que o pode a suprema personalidade de Deus. Ele estava muito satisfeito com Dhruva Maharaj e, pessoalmente, poderia ter dado de imediato qualquer coisa que ele desejasse. Mas não é este o dever do mestre espiritual. Seu dever é ocupar o discípulo em serviço devocional adequado, como se prescreve nos Shastras. Krishna esteve igualmente presente diante de Arjuna, e muito embora pudesse ter lhe dado todas as facilidades para a vitória sob o grupo oposto sem nenhuma luta, ele não o fez. Ao invés disso, ele mandou que Arjuna lutasse. Da mesma maneira, Narada Muni mandou Dhruva Maharaj submeter-se à disciplina devocional a fim de alcançar o resultado desejado. Verso 41. Qualquer pessoa que deseje os frutos dos 4 princípios, religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, finalmente, liberação, deve ocupar-se em serviço devocional à suprema personalidade de Deus, pois a adoração a seus pés de lótus produz a satisfação de todos esses desejos. Significado. O Bhagavad Gita diz que somente com a sanção da suprema personalidade de Deus podem os semideuses oferecer bênçãos.
Portanto, sempre que se oferece algum sacrifício a um semideus, o Senhor Supremo, sob a forma de Narayana Shila ou Shalagram Shila, é trazido para observar o sacrifício. Na verdade, os semideuses não podem dar bênção alguma sem a sanção do Senhor Supremo. Narada Muni, portanto, aconselhou que, mesmo em troca de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação, devemos aproximar-nos da Suprema Personalidade de Deus, oferecer-lhe orações e, aos pés de lótus do Senhor, pedir-lhe a satisfação de nosso desejo. Isto é inteligência verdadeira. Uma pessoa inteligente jamais se dirige aos semideuses para pedir algo. Ela recorre diretamente à Suprema Personalidade de Deus, que é a causa de todas as bênçãos. Como o Senhor Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, a execução de cerimônias ritualísticas não é verdadeira religião. O verdadeiro caminho da religião é render-se aos pés de lótus do Senhor. Para quem é realmente rendido aos pés de lótus do Senhor, não há possibilidade de qualquer esforço separado em busca de desenvolvimento econômico. Um devoto ocupado a serviço do Senhor não fica desapontado na satisfação dos seus sentidos. Se ele deseja satisfazer seus sentidos, Krishna satisfaz este desejo. Quanto à liberação, qualquer devoto plenamente ocupado a serviço do Senhor já está liberado. Portanto, ele não precisa pedir em separado a sua liberação. Narada Muni, portanto, aconselhou Dhruva Maharaj a refugiar-se em Vasudeva, o Senhor Krishna, e dedicar-se ao processo aconselhado por sua mãe, pois isto o ajudaria a satisfazer seu desejo. Neste verso, Narada Muni enfatiza especialmente o serviço devocional ao Senhor como o único caminho. Em outras palavras, mesmo que alguém esteja cheio de desejos materiais, pode continuar seu serviço devocional ao Senhor, que todos os seus desejos serão satisfeitos. Verso 42. Meu querido menino, desejo-te, pois, toda boa fortuna. Deves ir até a margem do Yamuna, onde existe uma floresta sagrada, chamada Madhuvana, e ali purificar-te. Simplesmente indo lá, uma pessoa aproxima-se mais da Suprema Personalidade de Deus, que sempre vive ali. Significado: tanto Narada Muni quanto Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj, aconselharam Dhruva Maharaj a adorar a Suprema Personalidade de Deus. Agora, Narada Muni está especialmente dando-lhe orientações de como essa adoração à Pessoa Suprema pode frutificar muito rapidamente. Ele recomenda que Dhruva Maharaj vá até a margem do Yamuna, onde existe uma floresta chamada Madhuvana, e comece sua meditação e adoração ali. Os lugares de peregrinação têm uma vantagem especial para um devoto: fazê-lo avançar rapidamente em sua vida espiritual. O Senhor Krishna vive em toda parte, mas de qualquer modo é muito fácil aproximar-se dele em lugares sagrados de peregrinação, porque esses lugares são habitados por grandes sábios. O Senhor Sri Krishna diz que vive onde quer que seus devotos estejam cantando as glórias de suas atividades transcendentais. Há muitos locais de peregrinação na Índia, especialmente proeminentes são Badarinarayana, Dwarka, Rameshwara e Jagannatha Puri. Estes locais sagrados são chamados de os 4 Dhammas. Dhamma refere-se a um local onde se pode entrar em contato imediato com o Senhor Supremo. Para ir a Badrinarayana, é preciso passar por Hardwar, no caminho rumo à Suprema Personalidade de Deus. De modo semelhante, existem outros locais sagrados de peregrinação, tais como Prayag,
ou Allahabad, e Mathura. E o mais elevado de todos eles é Vrindavana. A menos que alguém seja muito avançado na vida espiritual, recomenda-se que ele viva em tais locais sagrados e execute serviço devocional ali. Mas um devoto avançado como Narada Muni, que está ocupado em trabalho de pregação, pode servir ao Senhor Supremo em qualquer parte. Às vezes, ele vai inclusive aos planetas infernais. As condições infernais não afetam Narada Muni, porque ele está ocupado em atividades de alta responsabilidade em serviço devocional. Segundo a afirmação de Narada Muni, Madhuvana, que ainda existe na área de Vrindavana, no distrito de Mathura, é um lugar sacratíssimo. Muitas pessoas santas ainda vivem ali, ocupadas em serviço devocional ao Senhor. Existem 12 florestas na área de Vrindavana, e Madhuvana é uma delas. Peregrinos vindos de toda a parte da Índia reúnem-se e visitam todas estas 12 florestas. As 5 florestas na margem oriental do Yamuna: Bhadravana, Bilvavana, Lohavana, Bandarivana e Mahavana. Na margem ocidental existem 7: Madhuvana, Talavana, Kumudhavana, Bahulavana, Kamyavana, Kadiravana e Vrindavana. Nessas 12 florestas há diferentes gatas ou balneários. Eles são enumerados da seguinte maneira: 1. Avimukta, 2. Adirudha, 3. Guhya Tirtha, 4. Prayaga Tirtha, 5. Kanakala, 6. Tinduka Tirtha, 7. Surya Tirtha, 8. Vatashvami, 9. Dhruvagata. Dhruvagata, onde há muitas belas árvores frutíferas e floríferas, é famoso porque Dhruva Maharaj meditou e submeteu-se a rigorosas penitências e austeridades ali, num local elevado. 10. Rishi Tirtha, 11. Moksha Tirtha, 12. Buddha Tirtha, 13. Gokarna, 14. Krishna Ganga, 15. Vaikunta, 16. Asikunda, 17. Chatu Samudrika Kupa, 18. Akrura Tirtha. Quando Krishna e Balarama iam a Mathura na quadriga dirigida por Akrura, todos eles tomaram banho neste gata. 19. Yagnika Viprasthana, 20. Kubjakupa, 21. Rangasthala, 22. Manchasthala, 23. Malyudhasthana e 24. Dashashvamedha. Verso 43. Narada Muni instruiu: meu querido menino, nas águas do rio Yamuna, que é conhecido como Kalindi, deves tomar 3 banhos diariamente, porque essa água é muito auspiciosa, sagrada e limpa. Após banhar-te, deves executar os princípios regulativos necessários para Ashtanga Yoga, e então sentar-te em teu asana, assento, numa posição calma e silenciosa. Significado: esta afirmação dá a entender que Dhruva Maharaj já fora instruído sobre como praticar o sistema óctuplo de yoga, conhecido como Ashtanga Yoga. Explica-se este sistema no Bhagavad Gita como ele é. Compreende-se que na Ashtanga Yoga pratica-se a estabilidade da mente e então a concentração na forma do Sr. Vishnu, como se descreverá nos versos seguintes. Afirma-se aqui claramente que a Ashtanga Yoga não é um exercício de ginástica corporal, mas uma prática para concentrar a mente na forma de Vishnu. Antes de sentar-se em seu asana, que também se descreve no Bhagavad Gita, a pessoa precisa banhar-se bem em água limpa ou sagrada 3 vezes por dia. A água do Yamuna é naturalmente muito limpa e pura, e assim, se alguém nela se banhar 3 vezes,
ficará sem dúvida muito bem purificado externamente. Narada Muni, portanto, instruiu Dhruva Maharaj que fosse até a margem do Yamuna e assim se purificasse externamente. Esta é a parte do processo gradual da prática de yoga mística. Verso 44. Após sentar-te em teu assento, pratica as 3 espécies de exercícios respiratórios e assim gradualmente controla o ar vital, a mente e os sentidos. Liberta-te inteiramente de toda a contaminação material e, com grande paciência, começa a meditar na Suprema Personalidade de Deus. Significado: descreve-se sumariamente neste verso todo o sistema de yoga, dando-se ênfase especial aos exercícios respiratórios, a fim de apaziguar a mente perturbada. A mente, por natureza, está sempre oscilando, pois ela é muito instável, mas o exercício respiratório destina-se a controlá-la. É bem possível que este processo de controlar a mente funcionasse naqueles dias, há milhões de anos atrás, quando Dhruva Maharaj o adotou. Mas no momento atual, é preciso fixar a mente diretamente nos pés de lótus do Senhor, através do processo de cantar. Cantando o mantra Hare Krishna, concentramo-nos imediatamente na vibração sonora e pensamos nos pés de lótus do Senhor. E muito rapidamente levamo-nos à posição de Samadhi, ou transe. Se alguém continuar cantando os santos nomes do Senhor, que não são diferentes da Suprema Personalidade de Deus, naturalmente sua mente ficará absorta em pensar no Senhor. Aqui Dhruva Maharaj é aconselhado a meditar no Guru Supremo, ou o Mestre Espiritual Supremo. O Mestre Espiritual Supremo é Krishna, que é, portanto, conhecido como Chaitya Guru. Isso se refere à super-alma que está sentada no coração de todos. Ela ajuda internamente, como se afirma no Bhagavad Gita, e envia o Mestre Espiritual, que ajuda externamente. O Mestre Espiritual é a manifestação externa do Chaitya Guru, ou o Mestre Espiritual sentado no coração de todos. O processo pelo qual afastamos nossos pensamentos das coisas materiais chama-se Pratyahara, que ocasiona o libertar-se de todos os pensamentos e ocupações materiais. A palavra abhidhyaye, usada neste verso, indica que, a não ser que a mente esteja fixa, não se pode meditar. A conclusão, portanto, é que meditar significa pensar internamente no Senhor. Quer cheguemos a esta fase através do sistema de Ashtanga Yoga, ou pelo método recomendado nos Shastras especialmente para a era atual, cantar constantemente os santos nomes do Senhor, a meta é meditar na Suprema Personalidade de Deus. Verso 45. Descreve-se aqui a forma do Senhor. O rosto do Senhor é perpetuamente belíssimo e de expressão agradável. Para os devotos que o veem, ele nunca parece insatisfeito e está sempre disposto a conceder-lhes bênçãos. Seus olhos, suas sobrancelhas bem decoradas, seu nariz afilado e sua ampla testa são todos belíssimos. Ele é mais belo que todos os semideuses. Significado: este verso explica claramente que devemos meditar na forma do Senhor. A meditação impessoal é uma invenção de farsantes dos dias modernos. Em nenhum dos textos védicos recomenda-se a meditação impessoal. No Bhagavad Gita, quando a meditação é recomendada, usa-se a palavra Madparaha, que significa relativo a mim. Qualquer forma de Vishnu relaciona-se com o Sr. Krishna, porque o Sr. Krishna é a forma Vishnu original. Às vezes, alguém tenta meditar no Brahman impessoal, que é descrito no Bhagavad Gita
como avyakta, significando imanifesto ou impessoal. Mas o próprio Senhor ressalta que aqueles que estão apegados a este processo impessoal do Senhor dedicam-se sofridamente a uma atividade muito incômoda, porque ninguém pode concentrar-se no aspecto impessoal. É preciso concentrar-se na forma do Senhor, que se descreve aqui para a meditação de Dhruva Maharaj. Como ficará evidenciado em descrições posteriores, Dhruva Maharaj aperfeiçoou esta espécie de meditação e sua yoga foi exitosa. Verso 46. Narada Muni continuou: a forma do Senhor é sempre jovem. Todo membro e cada parte do seu corpo são corretamente formados, livres de defeitos. Seus olhos e lábios são rosados como o sol nascente. Ele está sempre disposto a dar abrigo à alma rendida, e qualquer pessoa que tenha fortuna de contemplá-lo sente satisfação plena. O Senhor é sempre digno de ser o mestre da alma rendida, pois ele é o oceano de misericórdia. Significado: todos são obrigados a render-se a alguém superior. Esta é sempre a natureza de nossa condição de vida. No momento atual, estamos tentando nos render a alguém, à sociedade, à nossa pátria, à família, ao Estado ou ao governo. O processo de rendição já existe, mas nunca é perfeito porque a pessoa ou instituição aos quais nos rendemos são imperfeitos. E nossa rendição, tendo tantos motivos secretos, também é imperfeita. De tal modo, no mundo material, ninguém é digno de aceitar a rendição de ninguém. Tampouco ninguém se rende plenamente a outrem, a menos que seja obrigado a fazê-lo. Aqui, porém, o processo de rendição é voluntário, e o Senhor é digno de aceitar a rendição. Esta rendição da entidade viva ocorre automaticamente, logo que ela vê a bela e jovial natureza do Senhor. A descrição dada por Narada Muni não é imaginária. A forma do Senhor é compreendida através do sistema Parampara. Os filósofos Mayavadis dizem que precisamos imaginar a forma do Senhor, mas aqui Narada Muni não diz isto. Pelo contrário, ele descreve o Senhor de acordo com fontes autorizadas. Ele próprio é uma autoridade e é capaz de ir a Vaikuntha Loka e ver o Senhor pessoalmente. Portanto, sua descrição da aparência corpórea do Senhor não é imaginação. Às vezes instruímos nossos estudantes sobre a aparência corpórea do Senhor, e eles o pintam. Suas pinturas não são imaginárias. A descrição é dada através da sucessão discipular, assim como aquela dada por Narada Muni, que vê o Senhor e descreve sua aparência corpórea. Portanto, tais descrições devem ser aceitas, e se as pintam, tais pinturas não são frutos da imaginação. Verso 47. Descreve-se ainda o Senhor como portador da marca de Srivatsa, ou o assento da deusa da fortuna, e sua compleição corpórea é de cor azulada profunda. O Senhor é uma pessoa, usa guirlanda de flores e manifesta-se eternamente com 4 mãos, que seguram, começando da mão esquerda inferior, o búzio, a roda, a massa e a flor de lótus. Significado: aqui neste verso, a palavra Purusham é muito significativa. O Senhor nunca é feminino, ele é sempre masculino, Purusha. Portanto, o impersonalista que imagina a forma do Senhor como a de uma mulher está enganado. O Senhor aparece sob forma feminina se necessário, mas sua forma perpétua é Purusha, porque ele é originalmente masculino. O aspecto feminino do Senhor é exibido pelas deusas da fortuna,
Lakshmi, Radharani, Sita, etc. Todas essas deusas da fortuna são servas do Senhor. Elas não são o Supremo, como imaginam falsamente os impersonalistas. O Senhor Krishna, sob seu aspecto de Narayana, sempre tem 4 mãos. No campo de batalha de Kurukshetra, quando Arjuna quis ver sua forma universal, ele mostrou este aspecto de Narayana com 4 mãos. Certos devotos opinam que Krishna é uma encarnação de Narayana, mas a escola Bhagavata diz que Narayana é uma manifestação de Krishna. Verso 48. Todo o corpo da Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, é enfeitado. Ele usa um precioso elmo incrustado de joias, colares e braceletes. Seu pescoço é adornado com a joia Kaustuba, e ele se veste com roupas de seda amarela. Verso 49. O Senhor está decorado com pequenos sinos dourados em volta de sua cintura, e seus pés de lótus são enfeitados com sinos de tornozelo dourados. Todos os aspectos de seu corpo são muito atrativos e agradáveis aos olhos. Ele é sempre pacífico, calmo e tranquilo, e muito agradável aos olhos e à mente. Verso 50. Os verdadeiros yogis meditam na forma transcendental do Senhor, enquanto ele permanece no verticilo de lótus de seus corações, à luz das unhas semelhantes a joias de seus pés de lótus. Verso 51. O Senhor está sempre sorrindo, e o devoto deve constantemente ver o Senhor nesta forma, na qual ele olha muito misericordiosamente para o devoto. Dessa maneira, o meditador deve contemplar a Suprema Personalidade de Deus, o outorgador de todas as bênçãos. Significado. A palavra Niyatena é muito significativa a este respeito, pois indica que se deve executar a prática da meditação da maneira acima referida. Não devemos inventar um método de meditação na Suprema Personalidade de Deus, senão que devemos seguir os Shastras e personalidades autorizados. Mediante este método prescrito, podemos praticar a concentração no Senhor até estarmos tão fixos que alcancemos o transe, pensando sempre na forma do Senhor. A palavra usada aqui é Eka Bhutena, significando com grande atenção e concentração. Quem se concentrar nas descrições das características corpóreas do Senhor, jamais cairá. Verso 52. Aquele que medita dessa maneira, concentrando a mente na sempre auspiciosa forma do Senhor, liberta-se muito prontamente de toda contaminação material e não decai da meditação no Senhor. Significado. Esta meditação fixa chama-se Samadhi, ou transe. Uma pessoa constantemente ocupada em transcendental serviço amoroso ao Senhor não pode desviar-se da meditação na forma do Senhor, como se descreve neste verso. O Archana Marga, ou o caminho devocional prescrito no sistema Pancharatra, de serviço devocional para adorar a deidade no templo, faz com que o devoto pense constantemente no Senhor. Isto é Samadhi, ou transe. Aquele que pratica dessa maneira não pode desviar-se do serviço ao Senhor, e isto o torna perfeito na missão da vida humana. Verso 53. Ó Filho do Rei, agora falar-te-ei o mantra que deve ser cantado juntamente com este processo de meditação. Aquele que cuidadosamente canta este mantra por 7 noites pode ver os seres humanos perfeitos que voam pelo céu. Significado. Dentro deste universo existe um planeta chamado Siddhaloka. Os habitantes de Siddhaloka
são por natureza perfeitos nas conquistas da yoga, que são de 8 variedades. Uma pessoa pode tornar-se menor que o menor, mais leve que o mais leve, ou maior que o maior. Pode imediatamente obter qualquer coisa que deseje. Pode, inclusive, criar um planeta, etc. Estas são algumas das perfeições yógicas. Em virtude do Lagima Siddhi, ou processo purificatório para tornar-se mais leve que o mais leve, os habitantes de Siddhaloka podem voar pelo céu sem aviões ou aeronaves. Nesta passagem, Narada Muni dá a entender a Dhruva Maharaj que, meditando na forma transcendental do Senhor e ao mesmo tempo cantando mantra, uma pessoa torne-se tão perfeita que dentro de 7 dias pode ver os seres humanos que voam pelo céu. Narada Muni usa a palavra Japaha, indicando que o mantra a ser cantado é muito confidencial. Talvez alguém pergunte se é confidencial porque é mencionado nos escritos do Srimad Bhagavatam. Ele é confidencial neste sentido. Pode-se receber um mantra publicado em qualquer parte, mas a menos que seja aceito através da corrente de sucessão discipular, o mantra não tem efeito. Fontes autorizadas dizem que qualquer mantra cantado sem ter sido recebido da sucessão discipular não tem eficácia. Outro ponto estabelecido neste verso é que a meditação deve ser executada juntamente com o cantar de um mantra. O cantar do mantra Hare Krishna é o processo mais fácil de meditação nesta era. Tão logo alguém cante o mantra Hare Krishna, ele vê as formas de Krishna, Rama e suas energias, e esta é a fase perfeita de transe. Não se deve tentar artificialmente ver a forma do Senhor, enquanto se canta Hare Krishna. Porém, quando o cantar for executado sem ofensas, o Senhor revelar-se-á automaticamente à visão do cantor. Portanto, aquele que canta tem de se concentrar em ouvir a vibração, e sem esforço extra de sua parte, o Senhor aparecerá automaticamente. Verso 54. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este é o mantra de 12 sílabas para adorar o Senhor Krishna. Deve-se instalar as formas físicas do Senhor e, juntamente com o canto do mantra, deve-se oferecer flores e frutas e outras variedades de alimentos, exatamente de acordo com as regras e regulações prescritas pelas autoridades. Mas isso deve ser feito levando em conta lugar, tempo e conveniências e inconveniências concomitantes. Significado: Om Namo Bhagavate Vasudevaya é conhecido como Dvadvasakshara Mantra. Este mantra é cantado pelos devotos Vaishnavas e começa com o Pranava ou Omkara. Há um preceito para os que não são brahmanas de não poderem pronunciar o mantra Pranava. Mas Dhruva Maharaj nasceu como Kshatriya. Ele imediatamente admitiu diante de Narada Muni que, como Kshatriya, era incapaz de aceitar a instrução dada por Narada de desenvolver renúncia e equilíbrio mental, que constituem o interesse do Brahmana. De qualquer modo, embora não fosse Brahmana, mas Kshatriya, a Dhruva foi permitido, com base na autoridade de Narada, pronunciar o Pranava Omkara. Isso é muito significativo. Especialmente na Índia, os brahmanas de casta fazem muitas objeções quando pessoas de outras castas, não nascidas em famílias de brahmanas, recitam este mantra Pranava. Mas eis aqui a prova tácita de que se uma pessoa aceita o mantra Vaishnava, ou o modo Vaishnava de adorar a deidade, ela tem permissão de cantar o mantra Pranava. No Bhagavad Gita, o Senhor pessoalmente aceita que qualquer pessoa, mesmo que seja de espécies inferiores,
poderá elevar-se à posição superior e voltar ao lar, voltar ao Supremo, simplesmente se fizer sua adoração de forma adequada. As regras prescritas, como Narada Muni afirma aqui, são que se deve aceitar o mantra através de um mestre espiritual fidedigno e ouvir o mantra com o ouvido direito. Não somente deve alguém cantar ou murmurar o mantra, mas também deve ter diante dele a deidade ou a forma física do Senhor. Evidentemente, quando o Senhor aparece, a forma já não é física. Por exemplo, quando uma barra de ferro é abrasada no fogo, ela deixa de ser ferro, passa a ser fogo. De modo semelhante, quando fazemos uma forma do Senhor, seja de madeira, de pedra, de metal ou de joias, ou então em forma de pintura, ou mesmo uma forma dentro da mente, essa é uma forma transcendental, espiritual e fidedigna do Senhor. Não somente devemos receber o mantra de mestre espiritual fidedigno como Narada Muni, ou seu representante na sucessão discipular, mas também devemos cantar o mantra. E não somente devemos cantá-lo, mas também devemos oferecer qualquer alimento disponível na parte do mundo em que vivemos, de acordo com o tempo e conveniências. O método de adoração, cantar o mantra e preparar as formas do Senhor não é estereotipado. Tampouco é exatamente o mesmo em toda parte. Menciona-se especialmente neste verso que se deve levar em consideração o tempo, o lugar e as conveniências circunstanciais. Nosso movimento para a consciência de Krishna está se difundindo em todo o mundo, e também instalamos deidades em diferentes centros. Às vezes, nossos amigos indianos, inflados com noções inventadas, criticam: isto não se faz assim, aquilo não se faz assim. Mas eles se esquecem desta instrução de Narada Muni a um dos maiores Vaishnavas, Dhruva Maharaj. É preciso levar em consideração o tempo, o país e as conveniências em particular. O que é conveniente na Índia pode não ser conveniente nos países ocidentais. Aqueles que não estão realmente na linha dos acharyas, ou que pessoalmente não sabem como agir no papel de acharya, desnecessariamente criticam as atividades do movimento ISKCON em países fora da Índia. O fato é que tais críticos nada podem fazer pessoalmente para difundir a consciência de Krishna. Se alguém sai e prega, correndo todos os riscos e levando em consideração tempo e lugar, pode ser que proceda a mudanças na maneira de adoração, mas isto não é absolutamente errado, de acordo com o Shastra. Srimad Viraraghava Acharya, um acharya na sucessão discipular de Ramanuja Sampradaya, observa em seu comentário que os chandalas, ou almas condicionadas nascidas em famílias inferiores a famílias de Shudras, também podem ser iniciados de acordo com as circunstâncias. Pode ser que se altere levemente as formalidades aqui e ali para transformá-los em Vaishnavas. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu recomenda que seu nome deve ser ouvido em todos os cantos do mundo. Como é possível isso a menos que se pregue em toda parte? O culto do Sr. Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavata Dharma, e ele recomenda especialmente Krishna Katha, ou o culto do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. Ele recomenda que todos os indianos, considerando que essa tarefa é para upakara, ou atividade beneficente, levem a mensagem do Senhor aos outros habitantes do mundo. Outros habitantes do mundo não se refere somente àqueles que são exatamente como os brahmanas e kshatriyas indianos, ou como os brahmanas de casta, que alegam ser brahmanas por terem nascido em famílias de brahmanas.
O princípio de que somente indianos e hindus devem ser induzidos ao culto Vaishnava é uma ideia errônea. Deve haver propaganda para levar todas as pessoas ao culto Vaishnava. O movimento para a consciência de Krishna destina-se a este propósito. Não há barreiras na propagação do movimento para a consciência de Krishna, mesmo entre pessoas nascidas em famílias de chandalas, mlechas ou yavanas. Mesmo na Índia, este ponto é enunciado por Srila Sanatana Goswami, em seu livro Hari Bhakti Vilas, que é Smriti e é o guia védico autorizado para os Vaishnavas em seu comportamento diário. Sanatana Goswami diz que o bronze pode transformar-se em ouro quando misturado com mercúrio em determinado processo químico. Da mesma forma, através da Diksha, ou método de iniciação fidedigna, qualquer pessoa pode transformar-se em Vaishnava. Deve-se receber iniciação de um mestre espiritual fidedigno, proveniente da sucessão discipular, que seja autorizado por seu mestre espiritual predecessor. Isto se chama Diksha Vidhana. O Sr. Krishna afirma no Bhagavad Gita que, Vyapashritya, deve-se aceitar um mestre espiritual. Mediante este processo, o mundo inteiro poderá converter-se à consciência de Krishna. Verso 55. Deve-se adorar o Senhor, oferecendo-lhe água pura, guirlandas de flores puras, frutas, flores e legumes, que são disponíveis na floresta, ou colhendo gramíneas recém-brotadas, pequenos botões de flores, ou até mesmo cascas de árvores, e, se possível, oferecendo-lhe folhas de tulasi, que são muito queridas pela Suprema Personalidade de Deus. Significado. Menciona-se aqui especificamente que as folhas de tulasi são muito queridas pela Suprema Personalidade de Deus, e os devotos devem ter o cuidado específico de ter folhas de tulasi em todos os templos e centros de adoração. Nos países ocidentais, ao nos ocuparmos em propagar o movimento para a consciência de Krishna, ficamos muito infelizes porque não pudemos encontrar folhas de tulasi. Ficamos muito agradecidos, portanto, à nossa discípula Srimati Govinda Dasi, porque ela tomou muito cuidado em trazer sementes de tulasi, semeá-las até transformarem-se em plantas, e foi bem sucedida pela graça de Krishna. Agora há plantas tulasi crescendo em quase todos os centros de nosso movimento. As folhas de tulasi são muito importantes no método de adorar a Suprema Personalidade de Deus. Neste verso, a palavra Salilei significa pela água. Evidentemente, Dhruva Maharaj estava fazendo sua adoração às margens do Yamuna. O Yamuna e o Ganges são sagrados, e às vezes os devotos na Índia insistem que a deidade deve ser adorada com água do Ganges ou do Yamuna. Mas aqui encontramos o termo Deshakala, que significa de acordo com o tempo e o país. Nos países ocidentais não há rio Yamuna ou Ganges. A água desses rios sagrados não é disponível. Acaso isso significa que a adoração, a archa, por esta razão, deve ser interrompida? Não. Salilei refere-se a qualquer água, qualquer que seja disponível, mas deve estar muito limpa e deve ser colhida em condições puras. Esta água pode ser usada. O resto da parafernália, a guirlanda de flores, frutas e os legumes, deve ser colhido de acordo com o país e de acordo com a sua disponibilidade. As folhas de tulasi são muito importantes para satisfazer o Senhor, de modo que, na medida do possível, deve ser feito um arranjo para se plantar tulasi. Dhruva Maharaj
foi aconselhado a adorar o Senhor com as frutas e flores disponíveis na floresta. No Bhagavad Gita, Krishna francamente diz que aceita legumes, frutas, flores, etc. Não se deve oferecer nada ao Senhor Vasudeva, além do que é prescrito aqui pela grande autoridade Narada Muni. Não podemos fazer oferendas à deidade de acordo com nosso capricho, uma vez que estas frutas e legumes são disponíveis em qualquer parte do universo. Devemos observar este pequeno ponto muito atentamente.